galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo pra vocês no Guildo Otaku. Aqui quem fala é o Gaspar. E aqui é o Renato. Primeiramente a gente quer pedir desculpa pra vocês, galera, por ficar aí quase 4 meses ou mais sem postar vídeos. É que a gente teve uns problemas pessoais aí que não veio ao caso. Vamos dizer assim, o primeiro vídeo que a gente quer postar aí depois de tanto tempo fora de postar vídeo no canal, a gente vem com One Punch Man, vale ou não a pena ver. Se vocês lembram, a gente já tinha feito um vídeo do anime falando da nossa primeira impressão do primeiro episódio. Agora a gente vai avaliar por completo a primeira temporada, que foi a única que lançou do anime. Então galera, algumas definições que o anime tem que ter. Eu acho que tem uma só, que são os heróis, que eu acho que todo mundo sabe o que é, então nem precisa definir direito isso. Heróis são as pessoas que... As pessoas que querem defender a cidade de monstros e tal. Eu acho que essa é a única definição que tem que ter no anime. Tá, passando daí a gente vai direto pro enredo, galera. O enredo do anime é o seguinte: One Punch Man se passa na cidade do Japão, onde essa cidade é dividida por distritos, se eu não me engano são 20 e poucos distritos, né? Não. São 20 e poucos distritos. Cada distrito tem ali um herói que é, vamos dizer assim, que é o chefe do distrito, entendeu? Que é o cara foda do distrito. Os heróis são classificados lá da classe C, a classe S, sendo que o C é o mais fraco e o S é o mais forte. Saitama é o personagem principal, onde ele nem entra nessa organização de heróis. Ele simplesmente salva a cidade, mas ele vamos dizer assim, se denomina um herói, mas os outros heróis acham que ele é simplesmente um Zé Ruela que veste capa, que ele não é um herói. Tanto pela cara que ele tem, ele é muito retardado. Mas é o seguinte também, tem uma organização no anime onde é ela que fazem todos os heróis. Se você não for um membro dessa organização, você não é um herói. O Saitama nem sabe que essa organização existe, por isso ele não é um herói, de acordo com eles. Mas ele é um dos caras, ele é o mais forte do anime inteiro, pelo menos por enquanto, na primeira temporada foi demonstrado isso. O seguinte, o enredo se passa através do Saitama, onde ele foi, em uma época ele foi atacado por um monstro, onde ele teve que salvar uma criança, ele quase morreu apanhando. Depois disso ele decidiu que nunca mais ia apanhar de ninguém, ia treinar até onde ele conseguisse matar um oponente com um soco só. E ele treinou tanto que conseguiu isso. Aí ele até ficou careca por causa disso. Ele treinou tanto, ficou careca. Sem noção, total, velho. Treinar tanto, ficar careca, beleza. Ele ficou tão forte que conseguiu derrotar qualquer inimigo com um soco só. Mas depois disso ele vê que fica uma coisa meio chata. Por quê? Porque nenhum inimigo consegue derrotar ele e ele não tem emoção mais pra lutar. Ele perdeu a vontade de lutar, ele perdeu a vontade de caçar inimigos. Tanto é que, tipo assim, qualquer inimigo chega e dá um peito no cara lá, um tapa, o cara cai e morreu. Entendeu? O enredo principal é esse. Por quê? Porque, pelo menos na primeira temporada de One Punch Man, não demonstrou um enredo praticamente. A única coisa que demonstrou no anime é que nós temos o personagem principal, que ele quer ser um herói, que agora depois disso que ele descobriu que tem essa organização de heróis, ele entrou pra ela, mas sendo classificado como o herói classe C, um dos mais baixos, ele quer se tornar um herói classe S. Por enquanto, o único enredo mostrado no anime é isso. Pelo menos que eu vi foi isso. Agora, vamos aí por alguns personagens que o anime tem que ter, que o anime vai falar o Renato vai falar pra vocês. Eu vou falar primeiro da trilha sonora e vou deixar você falar com os personagens que você sabe mais. A trilha sonora, a gente, como nós já fizemos nos outros vídeos, nós damos notas para os temas que nós estamos abordando. E na trilha sonora nós damos 9 para ela, porque é uma trilha sonora boa. Sabe ser, vamos dizer assim, ela dá emoção e dá aquele impacto em quem tá vendo, né? Ela consegue mexer com quem tá vendo. Só isso. Simples, mas merece o 9, tá? Porque a trilha sonora é bem feita, boa, bem complexa, tipo assim, cai no momento certo a trilha sonora de One Punch Man. A entrada do anime é perfeita, o encerramento também, é toda aquela coisa bastante rock, sabe? Bem pesado, que é pro cara entender mais sobre o anime, eu acho que ficou legal. E agora sobre os personagens, eu acho que só tem dois personagens que é preciso falar no anime. Um é o Saitama, que é o personagem principal, e o outro, se eu não me engano, o nome dele é Genos. Isso, Genos. Somente esses dois. Por que só esses dois? Porque por enquanto no anime não teve pelo menos o que a gente entendeu foi isso, né? Não teve nenhum personagem vilão, vamos dizer assim, que é fixo por enquanto. Não tem um vilão principal no anime. Porque todos eles o Saitama derrotou com um soco só, os que apareceram até agora. O único que tem toda a fight com ele foi o último que vocês têm que ver lá, o cara. Tá, o único que tentou, mas assim... Ele entendeu? segura a força dele. Quando ele vai lutar, ele nem lutou sério, mesmo assim na última luta. E a luta foi boa, deu muita emoção. Spoiler. O que é? Spoiler. Mas ele
É forte demais, entende? Ele luta sem usar a força dele toda. E quando ele resolve usar um pouco, ele mata o cara. Sem querer, isso. É tipo assim, entendeu? Ou seja, os personagens que vale a pena a gente falar são somente dois por enquanto. Que é Saitama. Saitama é um cara careca que não tem muita motivação pra lutar, mas exatamente por ser muito forte, ele é um tipo de personagem meio que, assim, parado. Ele não... ao mesmo tempo que ele é um herói, ele tem a sua vida pessoal, vamos dizer assim. Ele vai fazer compras, ele anda pela cidade, tudo isso com a sua roupinha ridícula de super-herói, que eu acho que é a roupa mais ridícula que eu já vi de super-herói até hoje, cara. É muito feio. É muito básica, velho. Não, e não tem nada demais, cara. É tipo assim, uma roupa colã lá, amarela, com uma bota vermelha, que ficou lindo, show de bola. Uma capa. E uma capa vermelha, né? A capa vermelha. Cara, e umas luvas também vermelhas. Ou seja, Saitama é um personagem meio que retardado, mas ele sabe ser sério quando precisa, e ele não tem ambição de ser visto como um herói. Ele simplesmente, a gente cansou de ver isso no anime, na primeira temporada, que às vezes ele derrotava alguns monstros, alguns inimigos, e deixava o crédito para outras pessoas. E falava que ele simplesmente chegou no final e deu a sorte de ganhar do inimigo. Ele não se importa de ser taxado como fraco, ele não tá nem aí pra isso. Ele quer simplesmente salvar a cidade e o resto que se foda, que se lasque. Agora o outro personagem é o Genos, que é o discípulo de Saitama, que a gente até achou que fosse um inimigo dele mais pra frente, o Renato no primeiro vídeo, mas não é. Eles se tornam amigos e Genos acaba se tornando discípulo de Saitama. Genos é um tipo de personagem muito forte, mas não chegou aos pés de Saitama. Tanto é que ele é um personagem que reconheceu a força de Saitama, tentando se tornar discípulo dele. Mas ele é um personagem muito confiante, ele tipo assim, ele confia na força dele, tanto é que ele não arrega contra inimigo nenhum, ele vai pra cima com toda certeza que ele vai vencer do inimigo, mesmo ele tendo algum tipo de dificuldade. Até agora não teve nenhum inimigo que eu acho que deu conta dele completamente, assim, que deu uma surra nele. Não, mentira, teve a primeira pessoa que ele... Nossa, teve uma luta dele lá que ele ficou todo arregaçado, verdade. Mas assim, ele é muito forte, não comparado ao Saitama, mas ele é muito forte. E ele somente entrou pra essa coisa de heróis por causa do Saitama. Ele não queria entrar pra isso, mas o Saitama falou que queria e ele entrou junto. E aí o Saitama foi classificado como herói C, porque ele zerou, se não me engano, a prova escrita. Ele foi muito ruim em questão teórica, mas foi muito bom na prática. Mas na teórica ele é horrível. E o Venus teve pontuações excelentes nas duas, tanto nas provas teóricas quanto nas provas práticas. Por isso ele já foi direto para um herói classe S, e o Saitama já foi direto para classe C, que é a pior. Isso porque eles ainda aceitaram ele, mas não querendo aceitar. Então, esses são os dois personagens principais. Tirando isso, eu acho que a gente agora tem que falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos do anime. O Renato vai falar um pouco para vocês. Um ponto positivo do anime são as lutas. Elas são rápidas, algumas raras são demoradas, só que tem muita emoção nas lutas. Apesar de que ele destrói todo mundo com golpe, eles conseguiram deixar a luta muito emocionante. Até porque muitas das lutas ele chega no final, né? Ele deixa os amigos dele sofrendo um pouco pra depois ele aparecer. Porque ele se perde no meio da cidade, ou tá fazendo outra coisa. É isso mesmo. Depois ele chega pra arregaçar tudo. Aí todo mundo pensa, será que ele vai dar conta e tal? Ele pega e... nem importa. Tá, outros pontos positivos que você acha? Outro ponto positivo, a trilha sonora que é boa, como nós já demos a nota pra ela. Então, 9. Pontos negativos do anime eu acho o seguinte: o personagem principal é muito parado, cara. Isso aí pesou bastante no anime. O personagem principal é muito parado mesmo. Ele tem uma cara de bobão, de bocó, então... De que não tá nem pra nada, pra falar a verdade, né? Outro ponto positivo também é os gráficos do anime, são ótimos. A ambientação do anime em si ficou muito bonita. Vamos dar as notas aqui então. Em primeiro lugar, o enredo do anime ficou com uma nota 7, por quê? Uma nota baixa, assim. Porque o anime não tem enredo, concorda? Sim. O anime não tem enredo. Então a gente deu uma avaliada aqui, o anime o enredo do anime é fraco, então a gente deu uma nota 7. Para os personagens, a gente deu uma nota 9. Por quê? Apesar de não terem alguns personagens, vamos dizer assim, fixos ainda, que o Saitama já está derrotando todo mundo, os que tem são bem aproveitados. Não tem um vilão que se iguala a ele pra dar aquela trama de inimigo até o final. De arqui-inimigo, isso mesmo, não tem. Até o final do anime, então não chegou ninguém ainda capaz disso. Isso, por enquanto não. Mas mesmo assim, pelos personagens que tem, lá pra frente eles encontram outros heróis e tal. E todos eles são do mesmo jeito, são bem trabalhados,
questão de força física, força mental, todos eles, por isso a nota dos personagens em si foram 9. Agora a questão dos pontos positivos e negativos do anime, a gente deu a nota 8 para os pontos positivos. Porque tem, apesar de, assim, são mais pontos positivos no anime do que pontos negativos. Sim. São pouquíssimos pontos negativos. Mas os pontos negativos que tem, às vezes, é o que vai te fazer gostar de ver o anime ou não. Entendeu? Mas eu acho que vale os 8 pontos pros pontos positivos. Igual eu falei, o fato do personagem principal ser um bobão daquele lá pesou bastante no anime, porque ele é o principal. Com certeza. Mas tá, somando todas essas notas, a gente somou todas elas e dividiu pelos tópicos que a gente tinha, deu uma nota de 8,25. Aí você pesa na balança e vê se compensa ou não. Na nossa opinião, sim, compensa muito. Compensa bastante, isso, anime ótimo. Ótimo, muito bom de ser visto. Assim, a gente tinha falado nos outros vídeos que um anime, na nossa concepção, um anime que não compensa você ver, é abaixo da média 6. Abaixo da média 6 pra gente não compensa. Mas One Punch Man com a média de 8,25 é perfeito, um anime excelente, topíssimo. Apesar de, como a gente falou, algumas coisinhas aí de pontos negativos, mas é um anime perfeito, dá pra ver tranquilo. E não acho que o anime fica sem graça por causa do personagem principal, porque ele é forte, destrói todo mundo na pancada. Isso, só. E não o anime consegue dar emoção, cara, fica muito, muito legal. Então, galera, eu acho que a gente vai ficando por aqui, o vídeo é esse. Quem gostou, dá aquele like. Quem não gostou também, dá aquele like. É isso aí. Que é pra dar ajuda pro canal crescer mais um pouco. Comenta o que vocês acharam do vídeo, por favor. Se vocês querem saber sobre algum anime, comenta o nome do anime que a gente vai atrás. Se você quer saber alguma curiosidade sobre algum anime, comenta que a gente vai atrás. Beleza, galera? Então, até a próxima. Muito obrigado. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Comenta, compartilha. Não esqueçam de compartilhar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá lançado o desafio, jogue lá nos seus comentários o que você quiser que a gente pesquise, que a gente acha pra vocês. Tranquilo? Falou, até a próxima.